Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início neste culto, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há. Senhor, humildemente nos aproximamos de Tua santa presença, Pai, agradecidos pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos recebidas das Tuas santas mãos. E pedindo também perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados, Senhor. Pedimos misericórdia do Senhor, graça, compaixão. Pai Celestial, também agora pedimos a inspiração, a direção para esse trabalho, para este culto, e que assim o nome do Senhor possa ser glorificado e os Teus filhos possam ser edificados. Portanto, ó Pai, toma-nos em Tuas santas mãos, dirige-nos para a Tua bendita glória. E nós pedimos tudo isto humildemente e no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que vamos ler
ela está registrada no livro de Salmos, capítulo 1, começando no primeiro até o último versículo deste capítulo. Leremos, portanto, todo o capítulo, né? Livro de Salmos, capítulo 1. Vamos ler o capítulo todo. Então, antes da leitura bíblica, nós teremos a parte de louvores, depois teremos a leitura bíblica, depois a oração da fé, e depois, se o Senhor permitir também, daremos continuidade na mensagem A Divindade Explicada, não é? Mas antes de nós prosseguirmos e entrarmos na parte de louvores, eu gostaria de dar uma nota com relação aos nossos cultos virtuais aqui pelo canal. A partir então agora dessa próxima semana já, nós teremos a nossa série de cultos dessa forma: terça-feira, sexta-feira e domingo. Terça, sexta e domingo. Então, nós teremos esses 3 cultos durante a semana. E então, como se notou, vai diminuir um culto da semana agora. E porque nós estamos voltando já para os nossos cultos presenciais, tanto na congregação do Parque Shalom, como também na congregação do Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. Então, nós já estamos agora começando a organizar novamente os nossos cultos presenciais, mas os cultos aqui no canal continuarão dessa maneira: toda terça, sexta e domingo. E no horário das 18h45, nós estaremos então publicando os links, assim como já vínhamos fazendo. Apenas diminuiu-se um culto e mudamos os dias, então, terça, sexta e domingo. Amém? Muito bom. Então, nós vamos agora cantar, adorar ao Senhor com os nossos louvores e alegrar, não é? O cântico alegra a alma, traz alegria cantar, não é? Cantar faz bem, cantar dá coragem. E isso é muito bom. Vamos adorar o Senhor. Depois do louvor, nós voltaremos então. Cantemos todos. Jesus, o Salvador.
Juntos nós amamos Jesus.
Graças a Deus, que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? Muito bom. Então agora nós vamos ler as Escrituras Sagradas, conforme anunciado, Salmos número 1, capítulo 1, não é? E começando também no versículo 1. Leiamos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? E agora nós vamos então ter uma palavra de oração, e esta oração é uma oração intercessória, né? Oração da fé. Mas eu quero também aqui orar por uma pessoa em especial e também frisar, não é? O aniversário dessa pessoa. Essa pessoa não é nada mais, nada menos que a irmã Raquel, não é? A nossa filha, e ela está aniversariando hoje, 30 de agosto, né? O ano não vou falar, né? O ano fica assim em off. 30 de agosto, e antes da oração, né? Eu me lembro, porque isso é muito gratificante até, a gente pensar, a gente relembrar essas coisas. A irmã Raquel foi a nossa primeira filha, não é? E a gente é um pai de primeira viagem, não tinha nenhuma experiência, e aí a irmã Nair foi para o hospital para ganhar o bebê, não é? E aí nós fomos na parte da noite, eu e uma irmã, que já é saudosa hoje, irmã Benedita, né? E nós fomos lá no hospital. Chegando lá, a gente ficou no corredor ali, um rapaz jovem com 20 e poucos anos, né? Acho que 20 anos, 21 anos. Ali não tinha nenhuma experiência sobre ser pai, esperando nascer o bebê. E aquela inquietação, aquela impaciência que é natural de qualquer pai, né? De repente, nós ouvimos um choro de bebê no corredor. A irmã disse para mim, lá, o neném nasceu, né? Então, é muito bom a gente recordar essas coisas, né? E aí, depois, já ficamos sabendo que era um bebê menina, né? Era uma menina. Aí, no outro dia, eu só vou contar isso aí, nós já vamos orar, né? No outro dia, nós fomos visitar lá no hospital. Aí chegando lá, vocês... Bom, se quiser rir, pode rir. Eu diria que não pode rir, mas pode rir sim, né? Não tem problema não. Aí chegamos lá no hospital, a irmã Nair estava no leito ali, toda feliz porque tinha um bebê agora e tal, mãe, né? E eu também muito feliz. Aí eu cheguei lá e eu, né, perguntei pelo amor... o bebezinho já abriu o olho, né? Mas ela riu tanto. A irmã Nair falou, não, bem, não nasce com os olhos fechados que nem cachorrinho não, né? Então, essa data traz algumas lembranças interessantes, boas de se lembrar, né? Mas então nós queremos orar pela irmã Raquel. Ela tem sido uma companheira da gente, né? Assim mesmo, em qualquer circunstância, ela está sempre pronta ali, e Deus tem nos dado, graças a Deus, os filhos para ajudar a gente, né?
E então hoje é o dia natalício da nossa irmã Raquel. Eu tenho certeza que o irmão Luiz Carlos está contente, né? A irmã Raquel, a irmã Esther está contente, a irmã Thalita está contente, né? Também. E então nós vamos agradecer a Deus, orar, pedir a Deus, o Senhor, que dê muitas bênçãos, muita felicidade, anos de vida felizes, abençoados, saúde, né? Que essa força, esse dinamismo, em todos os aspectos, para trabalho, para tudo, que seja sempre multiplicado para a bênção de todos os filhos de Deus, não é? Oremos então agora. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos com os nossos olhos fechados, orando ao Senhor, falando com o Senhor novamente, Pai. Desta vez é uma oração que nós oramos uns pelos outros. Tenho certeza que os irmãos que estão do outro lado estão orando também por uns pelos outros. Então é uma corrente de oração que nós fazemos, suplicando ao Senhor, lembrando ao Senhor das necessidades dos teus filhos. Como disse um certo irmão uma vez para mim, irmão João Batista, ele disse assim: ô pastor, quando falar com o Pai, fala de mim para ele. Ó Pai, nesta hora, Senhor, eu estou falando dele para o Senhor. Nosso irmão João Batista, que me veio à memória agora, meu Deus, ele pediu uma vez: fala de mim para o Pai quando você falar com ele. Então, meu Deus, tenha misericórdia do nosso irmão João Batista, Senhor. Mas então nós estamos orando também aqui uns pelos outros. A irmã Raquel, que aniversariou, que o Senhor possa dar muitas bênçãos, anos de vidas felizes, abençoados, saúde, força, dinamismo, coragem. Irmão Luiz Carlos, o esposo, essa família possa ser abençoada, possa ser protegida pelo Senhor. Ó Pai, e nós também estamos orando pela irmã Dora Leide, que está hospitalizada ali, aguardando para receber sangue, e nós estamos também intercedendo pela irmã Dora, orando em favor dela, pedindo a bênção do Senhor, a graça do Senhor, que a mão misericordiosa e potente do Senhor esteja estendida sobre ela, que o anjo do Senhor esteja ali com ela, dando a bênção, dando a vitória, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós pedimos por todas as demais pessoas que estão precisando da bênção, que estejam com depressão, que estejam com doenças de qualquer tipo, desarmonia em casa, seja o que for, desemprego, tudo que as pessoas necessitam, ó Pai, seja misericordioso com cada um de nós. E nós pedimos tudo isto humildemente, Senhor, e é em nome de Jesus Cristo que o fazemos. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Bom, meus amados irmãos, então, vamos já começar a mensagem, não é? E nós vamos já extraindo aqui, calmamente, pausadamente, isto que Deus deixou para nós através da mensagem do seu profeta. Eu sempre gosto de frisar isso, e alguém pode até não entender assim exatamente o verdadeiro sentido, né, disso que estamos falando. Então nunca é demais também, nunca é super enfático, né, dizer isso de vez em quando, né? Mas por que a mensagem do profeta, não é? Por quê? Alguém diz assim, mas esse pessoal lê alguma outra literatura que não seja a Bíblia. Nós lemos a Bíblia para fazermos a base do que vamos falar, não é claro? E depois nós temos a mensagem também do profeta, o irmão Brana, William Brana, não é? William Marion Brana. E alguém pode perguntar por quê, não é? Bom, eu vou explicar por quê. A Bíblia é como se você fosse atirar com um rifle, então ele tem duas miras, uma mira na ponta e uma mira aqui atrás, não é? E quando você faz assim,
Então as duas miras têm que estar alinhadas com o alvo onde você vai atirar. Se a mira do meio, porque no caso o alvo é lá na frente, a mira da ponta está aqui e a mira de trás está aqui. Então a mira da ponta vai ficar entre o alvo e você aqui, e a mira que está próxima a você. Então, se a mira do meio estiver desalinhada do alvo, então você não vai acertar o tiro, de jeito nenhum, porque o cano não está reto com o alvo. Então é muito importante essas comparações. A mira da frente é a Bíblia, e a mira de trás aqui é a mensagem do seu profeta, do profeta de Deus, não é? Então, sempre tem que estar alinhado a mira de trás com a mira do meio, da frente, para que então o alvo seja alcançado. E é isso que Deus fez. Então, quando o profeta Irmão Brana estava batizando, eu acho que na década de 40 ainda, não é? Ou na década de 30, ele estava batizando no rio Ohio, nos Estados Unidos, né? E quando ele batizava a 17ª pessoa, era uma porção de pessoas ali, então ele estava batizando. Quando chegou a 17ª, aconteceu um trovão muito forte no céu, e todos os que estavam ali presenciaram uma bola de fogo que começou a rodar ali, não é? E daquela bola de fogo, aquele trovão foi uma voz, e essa voz disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Então é por isso que nós lemos a mensagem. Agora, infelizmente, eu não poderia dar revelação para ninguém a respeito desse assunto. Só o Senhor Todo-Poderoso pode fazer isto, dar a revelação. Então a gente às vezes costuma dizer, isso é para crente, né? Para a pessoa que é pré-ordenada para crer nisto. Então é por isso que nós lemos a mensagem, né? Então vamos aqui. Estamos parados no parágrafo 282. Ele continua assim daí para frente. Eu estava lendo a história de Martinho Lutero. Dizia: não foi um mistério que Martinho Lutero pôde protestar contra a Igreja Católica e conseguir passar impune com isto. Vocês já leram a sua história, porém, que Martinho Lutero pôde manter sua cabeça acima de todo o fanatismo que acompanhou o seu reavivamento. Aí estava o mistério. Quer dizer, ele está dizendo aqui que toda vez que Deus mandou um mensageiro com uma mensagem tremenda para ser proclamada ao povo, logo aquilo foi acompanhado de certos fanatismos, dos que vão chegando depois, não é? E ele disse, o mistério da mensagem de Martinho Lutero foi que ele conseguiu fazer tudo aquilo que ele fez, não é? E se manter ali firme, sem nenhum fanatismo. Firme. Esse foi um grande mistério. E nesta era não é diferente, não é? Porque o profeta Irmão Brana, ele pregou de 1933 até 65. E ele também não criou nenhum fanatismo ao redor daquilo que Deus lhe dava para ensinar para o povo de Deus, não é? Parágrafo 283. E quando o fenômeno acabava, o incircunciso seguia bem como no Egito. E isto sempre tem causado problema, terra afora. O irmão Digler, assentado ali, e tentou me dizer que isso era o Espírito Santo fazendo isto. Aquele assunto do sangue na mão da irmã pregadora, né? Da irmã, acho que missionária.
Então ele está sentado ali e ele tentou dizer que aquilo era o Espírito Santo fazendo isso. E disse, e logo tive em seu próprio papel, eu disse, irmão Digler, seu próprio papel quer dizer o panfletinho, né? Digler. Agora eu disse, eu sou aluno de 7ª série e o senhor é doutor em divindade e estudou para ser advogado. O senhor foi criado em uma igreja limpa e decente, as Assembleias de Deus, né? É bom frisar isto. O senhor foi criado em uma igreja limpa e decente, as Assembleias de Deus. Seu pai ajudou a fundar essa fé. E o senhor se afastando, isso está com o senhor. Porém eu disse, isto será com qualquer homem que deseja fazer isto. Eu não traço limites quanto a isso. Porém, quando chega ao ponto de um instrumento como o senhor, que poderia ganhar milhares de almas a Cristo, edificaria o seu ministério sobre uma sensação, eu disse, irmão Digler, o Senhor edificaria uma coluna dessa maneira? Se o Senhor não tem um contrapeso para isso, isso falhará depois de algum tempo. E o Senhor tem que ter escritura para o que o Senhor está falando. Ele disse, a escritura, entre aspas, né? Quer dizer, existe, né? A escritura. Apresente isso. O profeta disse, apresente as escrituras. Ele disse, bem, irmão Brana, disse, é o Espírito Santo fazendo isso. Eu disse, mostre-me na escritura onde ela disse que o Espírito Santo algum dia fez sair sangue de alguém e assim por diante. Dessa maneira, apenas mostre isso, azeite sair deles. O Senhor disse, esse azeite era para a cura divina. E o irmão disse, esse azeite era para a cura divina. E o irmão disse, o sangue dessa mulher seria a salvação das nações. Eu disse, se isso é assim, então o que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo? Isto sai. Bom, eu vou em frente aqui porque eu quero captar muito bem isso sobre a mulher, não é? E qualquer coisa que é contra ele é está contra ele. Eu disse, torna-se uma doutrina de anticristo. Ele disse, irmão Brana, o senhor aprenderá algum dia. Eu disse, eu espero que eu nunca aprenda dessa maneira. Agora, irmão, eu disse, eu o amo. E o senhor é meu irmão. E eu disse, irmão Digler, o senhor vai subir num galho depois de um tempo no qual o senhor do qual o senhor não poderá descer. Volte à sua igreja e volte e permaneça com o evangelho. E eu disse, não edifique isso sobre sensações. Eu disse, agora, ele está batizando para a vida eterna. Você sabe, cada vez que se batiza, volta-se a uma jovem ou um jovem. Agora, isso não se vai nunca morrer. Deste modo que ele está no fim do galho, agora mesmo. E aqueles comprimidos de vitamina do Mar Morto, você está vendo? Porém, isto é o que o irmão, ele iniciou naquelas pequenas sensações. Então começa assim e vai derivando e trazendo outras coisas.
um tipo de sensacionalismo, não é? Para que as pessoas, as multidões possam vir, não é certo? Parágrafo 289. E vocês, homens, aqui têm essas igrejas. Vocês deixem algo assim entrar na cidade e vocês sabem, o diabo é astuto e ele pula dentro destas coisas assim. Ele faz espalhafato nisto e ele enrola completamente as pessoas e ele causa confusões na igreja e coisas mais. Porém, isso não é assim. Agora, aqui, não importa quanto você esteja correto, aqui está uma coisa que nós falhamos e perdemos, meus irmãos. Agora, eu estou encerrando ao dizer isto. Não importa quão correto eu esteja e quão bíblico eu esteja, e quanto eu conheça da Bíblia de Deus, se eu não tenho o Espírito de Deus, de amor em meu coração por toda a raça humana e por todos, então, para começar, eu estou errado. Então, aí é um outro aspecto da questão, não é? Porque ele estava corrigindo o irmão lá por causa desse sensacionalismo, dessas derivações que vão acontecendo. Então, primeiro era a irmã e eu não captei exatamente sobre a irmã, mas isso eu vou deixar quieto, não é? Porque eu não consegui captar mais um pouco e a gente não pode fazer nenhuma inferência. Mas então, ele disse, não importa quão conhecedor da Bíblia eu seja, quão correto eu esteja na letra que eu falo, mas se eu não tiver amor no coração por todos os seres humanos, independente de quem seja, amor mesmo, então eu estou errado, não é? Agora, Paulo disse em 1 aos Coríntios 13, ainda que eu tivesse conhecimento, veja, e entendesse todos os mistérios de Deus, veja, debaixo de tudo permanecesse e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, essas são aquelas com as quais você fala com Deus, e sempre as tais podem ser interpretadas, assim que falasse as línguas, e línguas genuínas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, amor, nada disso me aproveitaria. Deste modo, se eu conheço todos os mistérios de Deus, e posso expô-los, e fazê-los todos se encaixarem perfeitamente, e não tenho amor, que bem isto faz? E quando Jesus disse, nisto todos os homens conhecerão que vós, meus discípulos, quando disserdes, quando os das assembleias tiverem amor pelos unicistas, e os unicistas tiverem amor pelos das assembleias, quando tiverdes amor uns pelos outros, estejam certos ou errados, e enquanto o objetivo está errado, o motivo está errado, o melhor, então, para começar, você está errado, não é isto correto? A congregação diz amém. Editor, veja, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, eu ainda não sou nada, porque Deus é amor, nós sabemos disso. Aleluia. E eu creio em falar em línguas. Agora, alguém disse, o irmão Brana não crê na evidência inicial. Eu gostaria de deixar isso claro a vocês agora. Estão vendo? Eu gostaria de lhes dizer,
Eu creio que quando um homem recebe Cristo, ele recebe uma porção do Espírito Santo. Porque Jesus disse em Mateus, no capítulo 12, do capítulo 5 a 20. Então aqui ele, acho que citou diferente, mas deve ser do versículo, né? É sim, mais na frente ele diz, o versículo 24. Ele diz, não, eu creio que é São João 5:24. Ele disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Agora, há somente uma forma de vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, eu creio que nenhum homem pode chamar a si mesmo Deus. Deixa-me ver aqui. Nenhum homem pode chamar a si mesmo, ponto e vírgula. Deus tem que chamá-lo. E se Deus verdadeiramente o chamou, e há muitas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que ficam emocionadas e pensam que Deus as chamou, porém suas vidas logo descobre, porém, se Deus o chamou, ora, você estará ali e você permanecerá ali. Veja, conheça. E então, agora, isso não é doutrina batista, você sabe disto. Veja, porém, porque eu não creio em apertar as mãos e ter segurança eterna. E toda essa coisa, eu não creio nisso de modo nenhum. Se eles desejam crer nisso, bom, isso está bem. Eu ainda assim digo que eles são meus irmãos. Então, olha isto. O irmão Brana disse que nós temos que amar as pessoas. Se não houver esse amor em nós, então pode falar língua estranha, pode ter dons, pode saber a Bíblia de cor e salteado, de todas as maneiras nós estaremos errados, não é? Então ele disse, eu não creio que falar em língua estranha é a evidência, não é? Mas se eles querem crer nisso, está bem. Eles são meus irmãos. Quer dizer, eu não vou deixar de amá-lo por causa disso. Esse daí é um problema dele com Deus, não é? Esta manhã, se eu fosse pedir um pedaço de torta, o que é quase hora do almoço, né? Então às vezes ele brincava assim um pouquinho, não é? Ou talvez, eu talvez goste de cereja, e você talvez goste de cereja e você talvez escolha maçã. Porém, nós dois estamos comendo torta. Está vendo? De modo que não faz nenhuma diferença contanto que estejamos comendo torta. Essa é a maneira que nós cremos. Se você deseja ser um unicista, seja um unicista. Se você deseja ser da Assembleia de Deus, se você deseja ser o que quer que você seja, batista, presbiteriano, seja um cristão nisso. Está vendo? Amém. É um resumo da questão. Você quer pertencer a uma determinada igreja? Faça isto, mas seja um cristão lá. Então não se entra em pormenores. Não é? Seja um cristão lá. E se você vier para mim e falar, pastor, mas eu não vou conseguir ser cristão lá. Bom, aí é outro problema, é outros 500. É com você e Deus, não é? O que é que você vai fazer então? Bom, 299 o parágrafo agora. E examine isto você próprio, porém, não discuta um com o outro, porque estas pequenas coisas, todas elas se encaixam juntas. Isto é correto. Todas elas se encaixam juntas e chegam àquele lugar. E não importa o que nós façamos, quantos milagres nós possamos operar,
quantas montanhas nós possamos mover, ou seja o que for, até que nós venhamos ao ponto que nós amemos, não fingido, porém nós amemos uns aos outros. Quando nós amamos cada irmão, não importa a que igreja pertença. Glória a Deus. Eu sempre pensei assim. Eu fico feliz pelo profeta estar nos ensinando isso. Eu sempre pensei assim. Eu olho na pessoa, não na marca que ele tem, não é? Na pessoa que ele é. Então, não importa a que igreja ele pertença, nós o amamos. Não apenas aparentar que nós amamos, porque aí que está um segredo. Não é fingir, não. É amar mesmo, de verdade. Como você ama os seus, da sua congregação, não é? Isso sim que é verdadeiro. Não é simular um amor, na verdade, é fingir, porque nós sabemos que é uma ideia religiosa, temos o dever de fazê-lo, porém, porque nós o fazemos, nós amamos um ao outro. Então, longanimidade, suportando um ao outro, e eu creio que em Colossenses 3, por volta do 9, em alguma parte ali, eu talvez esteja errado sobre a Escritura, porém, ela disse isto: depois que nós nos tornamos um cristão, nós deveríamos ter inveja. Está vendo? Vamos aqui, né? Deixa eu reler, né? Depois que nós nos tornamos um cristão, nós deveríamos ter inveja, ponto. Está vendo? Nós não podemos ter fé. Então, ele está fazendo uma inversão aqui dos valores que nós devemos ter. Então, depois que você se converte, depois que você se torna um cristão, você vai para a igreja, se torna um membro assíduo ali, dizimista, toma santa ceia, então agora você precisa ter inveja. Não é? Você não pode ter fé. Então ele está invertendo os valores, não é? Para despertar a mente das pessoas. Nós deveríamos ter inveja, está vendo? Nós não podemos ter fé quando estamos tentando apresentar respeito e honra um ao outro. Veja, nós não podemos fazer isso, nós não podemos ter fé, nós temos que honrar a Deus, veja, honrá-lo. Crer em meus irmãos, sem dúvida, é amor. Não é? Amor. É certo que a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba, não é? Mas se o irmão veio e disse tal coisa é assim, assim e assim, eu prefiro acreditar nele até que aquilo seja provado de uma forma diferente, né? Então, a gente acredita porque a gente ama, né? Isso, então ele diz aqui, crer em meus irmãos, sem dúvida, é amor. O respeito e dignidade vão a Deus, como para o... Porém, tenha uma fé e confidência um no outro. Então, mintam um ao outro. Desculpa, aqui está lido errado, nós vamos reler, desculpem. E não mintam um ao outro. Está vendo? Não mintam um ao outro. Se eu lhe digo esta manhã, eu amo você, eu devo realmente ter a intenção de dizer isto. Se não for, eu sou um hipócrita, isto é certo. Agora, irmãos, adiante nesta linha. Agora, irmão Tommy, eu espero que eu não tenha mantido muito tempo aqui. O irmão Tommy tem algo para dizer.
em apenas um segundo. Porém, eu digo isto quando eu venho no meio de vocês. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, nosso Pai, fez sombra sobre uma virgem chamada Maria e criou nela uma célula de sangue, a qual trouxe Jesus Cristo, o qual era o Filho de Deus, o tabernáculo no qual era o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus se velou em carne, se manifestou entre nós. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu creio que essa célula de sangue foi rompida no Calvário para a remissão de nossos pecados. O Espírito saiu dele e voltou sobre a igreja. Voltou sobre a igreja, porque o Cristo, o Logos, estava em nós agora. O Espírito Santo, o Cristo, o Logos, estava em nós agora. O Espírito Santo, pelo batismo, fazendo-nos... Cristo separou a si mesmo, dando sua vida para cada um de nós, para que nós, como um grupo de pessoas, pudéssemos ser a igreja de Deus. E não há muito tempo atrás, parágrafo 304, eu costumava cavalgar, vocês sabem disso, meu pai era um cavaleiro, um grande atirador, eu costumava cavalgar. Nós arrebanhávamos o vale de Arapô, não, é Arapô mesmo. Eu quero dizer, o arrebanhávamos, o vale de Arapau. Quero dizer, esse nome aqui está complicado, hein? A gente não domina o inglês, tem hora que a gente entra numa certa dificuldade. Vamos citar um nome aqui, Talblesson, acima da pastagem do Arapô. A Associação Hereford de pastar nesse vale, e esse vale, os fazendeiros, eles têm um tanto de capim que eles podem plantar. E quando uma fazenda produz tanto quanto uma tonelada de feno, pode-se levar uma vaca no pasto, em cima, ali no parque, e pode-se levar uma vaca naqueles terra muito boa de caçada, minha ali em cima, e eu tomei conta do gado ali por um ano. Eu vou ainda na primavera e outono, quando eu estou de folga, e posso e cavalgo para ajudar no ajuntamento do gado, apenas para estar ali em cima, porque eu gosto muito de cavalgar. E para cima e para baixo, em toda aquele vale, há um grupo de fazendeiros que tem direito de entrar ali e dar pasto para o seu gado. E no tempo da primavera, muitas vezes eu os tenho ajudado a reunir o gado e dirigi-los para cima. E há uma cerca onde eles não podem entrar em propriedade privada, descendo através da fazenda. E o guarda florestal permanece ali e conta aquele gado quando ele entra. Quando eles entram, e eu me assentava dias a fim, hora após hora, observa o bando do senhor Grimes passar. Ele tinha o trípode bem abaixo de nós, e do Jeffrey, e assim por diante. Então, quando eu colocava a minha perna, como muitos de vocês
conhecem, ao lado do arção da cela, e me assentava ali e observava aquele guarda florestal enquanto ele permanecia ali contando esse gado. Eu notei uma coisa: ele nunca deu muita atenção à marca que estava nela, a marca da ferradura que o ferreiro marcou o gado, né? Ali. Ele nunca deu muita atenção à marca que estava nela. Porém, há uma coisa que ele verdadeiramente examinava. Isso era a plaquetinha, ou seja, a plaquinha com o tipo de sangue. Tinha que ser um Hereford legítimo, ou não poderia ir de trás dessa cerca. Porém, a marca não fazia muita diferença. E eu penso que essa é a maneira que será no juízo de Deus, né? Essa é a maneira que será no juízo. Ele não vai olhar em nossa marca, porém, ele olhará para a plaquinha com o tipo de sangue. Aleluia. Né? Ele está mostrando isso aqui sobre as diferentes maneiras, as diferentes igrejas, né? Os diferentes ministérios que existem, e ele está dizendo aqui, ele não vai olhar, o Senhor no dia do juízo não vai olhar a sua marca, aonde você serviu aqui na terra, ele vai olhar no tipo de sangue, né? E você pode perguntar, mas que sangue, que tipo eu tenho o sangue? Você tem o tipo do sangue de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, não é? É isso. Eu tenho cometido meus erros, irmãos, e eu tenho feito muitas coisas que são erradas. E se alguma vez, no percurso do caminho, eu tenho trazido, ou você tem ouvido algo que eu talvez tenha comentado ou dito que causou uma ofensa de algum tipo, ou se eu tenho dito algo esta manhã que traga uma ofensa, eu lhe peço como um irmão ou irmã cristão, me perdoe, eu não tenho intenção de fazer isso. Eu somente tenho projetado a vocês o meu coração, de modo que nos conheçamos. Aliás, aqui tem um acento no nós, então não seria nos conheçamos, de modo que nós conheçamos. Se há algum batismo para ser feito, vocês, irmãos, o façam, vocês mesmos, vejam, isso eu não faço. Se eu tivesse, essa é a maneira que eu batizaria, desse jeito, qualquer um de vocês podem tomar isso, veja. Deste modo você pode tomar a pessoa, elas são batizadas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e elas são batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo também. Deste modo, se eu alguma vez batizar porém, eu não tenho feito ainda, eu somente batizo em minha própria igreja. Porque ele ia assim nesses grandes ajuntamentos, né? Então ele não intervia na doutrina individual de cada igreja, de cada ministério, é isso que ele está dizendo aqui. E isso apenas as pessoas ali. E essa é a maneira que as pessoas na minha igreja são batizadas. E se você olhar para trás, esse é o antigo ritual missionário e antigo ritual batista missionário. E agora, se isto é assim, eu creio em cura divina, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo falando em línguas, eu creio em cada dom que Deus deu à sua igreja. Eu estou de acordo com eles 100%, porém, eu não estou de acordo com muita dessa cura de primeiríssima que nós temos por aqui hoje. Eu gostaria apenas de fazer um comentário quanto a isto. Há algum tempo atrás, havia um irmão,
e não é meu precioso irmão Tommy Rick, o qual eu estimo como um verdadeiro servo de Cristo. Havia um outro irmão em um outro país, e nesse país havia ele era apenas todo o tempo o curador de primeiríssima de Deus. Então, esse missionário que ele está se referindo aqui, de um outro país, não é? Que não era de lá, dos Estados Unidos, ele disse, em todo tempo, ele se auto-intitulava, esse missionário, como o curador de primeiríssima de Deus. O curador de primeiríssima. Você sabe dessa maneira, não é? Quer dizer, o missionário se auto-intitulava aquele que tinha a primazia de Deus, o principal, o especial, para fazer o trabalho da cura divina, né? Eu recebi uma carta depois que o homem tinha da igreja luterana, e meu secretário aqui sabe que nós temos isso arquivado. Eu não falei o nome do homem porque não é próprio do cristão. Todavia, eu discordo com as ideias do irmão, porém isso está perfeitamente bem. Eu o amo e ele é meu irmão. Não tem nada a ver, as duas coisas são coisas diferentes. Amar o irmão, respeitar o irmão é uma coisa, mas acreditar no que ele fala é outra coisa, não é? Diferente. Porém, simplesmente chegou a um ponto onde eles simplesmente tinham que ter algum tipo de sensação ou estimular isso, ou alguma outra coisa assim. Veja, e isso não é bom. Veja, irmão, exercício corporal muito pouco se aproveita. Aleluia, eu esqueci, não tá certo, eu pensei que tinha passado da hora. Exercício corporal muito pouco se aproveita. Esse exercício corporal, ele quer dizer assim, o exercício corporal ali, como é que eu diria? Em função do trabalho espiritual, em função do ministério espiritual. Não é outro tipo de exercício corporal, não é? Que hoje em dia você sabe, na cidade a maioria das pessoas vivem um sedentarismo, um tipo de vida sedentária. Às vezes eles trabalham no escritório, ficam sentados o dia todo, né, e outros tipos de trabalho que não fazem exercícios físicos com o próprio trabalho. E às vezes as pessoas precisam praticar algum exercício físico para compensar o fato de não se exercitar no trabalho. Antigamente a gente trabalhava na lavoura. Nós chamávamos a roça, né? E você capinava, você cortava cana, você apanhava algodão. Então o que é que acontecia? Não precisava fazer exercício nenhum. À tarde, à noite não precisava fazer exercício nenhum. Mas agora, com o tipo de vida sedentária, às vezes é necessário que se exercite. Isso é questão de saúde, não é? Mas aqui ele está citando o exercício corporal de nada aproveita em relação à questão ministerial, a parte espiritual da igreja, não é? E assim por diante. 314. E deste modo, este ministro luterano escreveu de volta, e esse ministro uma carta, e ele disse: vocês evangelistas americanos que vêm aqui, disse, com toda a sua cura de primeiríssima para todos, e agora isto soa como um pequeno buquê para mim mesmo. Porém, Deus sabe que eu não quero dizer isso dessa maneira. Porém, ele disse, bom, então esse ministro luterano escreveu para o irmão Brana. Coitado do irmão Brana, ficou na linha de frente do ataque. Porque o ministro luterano lá pensou, deduziu que todos os missionários americanos que iam para o país dele eram da mesma qualidade, eram da mesma estirpe, que eram pregadores de primeiríssima. Aí o profeta disse aqui, quando ele escreveu isso, para mim foi a mesma coisa de ganhar um buquê.
de felicitações, um buquê de presente, porque justamente eu não faço isso. Não é isso que ele quer dizer aqui. Mas o irmão luterano lá ficou pensando que todos os pregadores eram assim, né? Porém, ele disse, quando a pequena Deborah Stanley, não é Stanley não, é Standkey, morreu, aquele bebê e aquela mãe estava ali aquele dia em Índia, na Califórnia, onde aquele bebê morreu. E estava frio e viu, colocou aquele bebê no braço do irmão Branham e ele ali de pé e orou por ele. E o bebê começou a gritar e espernear e o entregou de volta para ela. Ele também sabia do caso mexicano, o qual nós podemos basear nestes homens de negócio do Evangelho completo, um atestado. Você tem que ter algo que tenha sido atestado por um médico, não é? Então, eu quero fazer uma ressalva aqui, pelo menos por prevenção, né? Eu mencionei o ministro luterano e ele mencionou na carta sobre os pregadores de cura divina de primeiríssima de Deus. E pode ser que eu não tenha interpretado exatamente o que o ministro luterano queria dizer, porque agora aqui lendo a porção mais subsequente, então dá para ver que parece que o irmão estava querendo diferenciar, o ministro luterano estava querendo diferenciar o ministério do irmão Branham, a maneira que Deus trabalhava com o irmão Branham na cura divina, e o outro, que era o pregador de cura divina de primeiríssima. Parece que vai ser isso, então é bom fazer essa ressalva para que não fique nenhum mal entendido, não é? Então aqui, então ele está falando do bebezinho, da cura da garotinha e também do bebezinho mexicano. Quando aquele bebezinho mexicano morreu, naquela manhã, às 9 horas, e era 11 horas naquela noite, não era 11 horas da manhã não. Já faziam 14 horas, né? Das 9 da manhã às 9 da noite eram 12 horas, e já eram 11 horas, 14 horas, não é? Naquela noite, o médico escreveu o seu atestado. O irmão Espinosa, o qual muitos de vocês, irmãos das Assembleias de Deus, conhecem, foi ele quem recebeu aquele atestado do médico que ele morreu. O médico atestou: o menino está realmente morto, não é? E esse irmão Espinosa, da Assembleia de Deus, foi que recebeu o atestado do médico. E eu vi uma visão sobre a multidão quando 20.000 pessoas católicas vieram a Cristo na cidade do México. Eu disse, simplesmente não tome isto, eu não sei, aquele bebê. Eu acabei de ter uma visão aqui fora. E Billy estava ali tentando com 30 ou 40 porteiros, não podiam manter aquela pequena mulher fora da fila de oração. Porque o que foi? A mulher tinha o bebê morto e ela veio e ela queria por toda a lei chegar até o profeta de Deus, não é? E 30 ou 40 organizadores ali não estavam conseguindo manter a mulher na ordem e ela queria ir lá com o irmão Branham de qualquer maneira, porque o seu bebê estava morto desde cedo, atestado pelo médico, não é? Bom, manter ela fora da fila de oração com aquele bebê. Ela corria entre suas pernas e tudo mais. Desse modo, finalmente, eu pedi para o irmão Jack Moore descer. Eu disse, vá, ore por ele. O irmão Branham pediu para o seu auxiliar ali, né, irmão Jack Moore. Vai lá e ore para o menino. E pronto, né? Eu olhei aqui fora, mas então... Porque numa outra mensagem ele disse, a mulher não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Se você for orar, pode ser que ela se acalme, ela vai pensar que é o pregador, né?
Brana, e aí ela vai se acalmar. Então, mas veja isso, 319 que eu já estou arranhando, raspando ali para parar. Eu olhei aqui fora e eu vi um bebezinho mexicano sorrindo. Aleluia! Glória a Deus. Eu disse, espere um minuto. Ele já tinha dito para o irmão Jack Moore ir lá orar, né? Quando ele viu na visão o bebezinho mexicano sorrindo, ele disse, espere um minuto, traga-o aqui. Está vendo? E quando eu coloquei as minhas mãos sobre aquela manta, chovia em abundância todo o dia. E eles haviam estado ali de pé desde bem cedo naquela manhã, e isto era quase 11 horas naquela noite. E coloquei minhas mãos sobre o bebezinho, ele começou a espernear, dar gritos, e ele começou a gritar. Aleluia! Glória a Deus! Desse modo, então, eles receberam atestado, foram até o médico, e o médico disse, eu pronunciei o bebê morto. Nessa manhã, às 9 horas, ele morreu de pneumonia, está vendo? E logo então aquelas coisas são verdadeiras. Elas são atestadas, tem que estar. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja glorificado, que Deus seja louvado por todos os filhos dele que creem na sua palavra. Oremos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós agradecemos o Senhor por este privilégio, por mais um culto, por todas estas bênçãos que nós temos ouvido, temos lido, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos agora que estão acompanhando esse culto, esse vídeo. Abençoa, dando a bênção que cada um precisa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, não esqueçam então de clicar no gostei, né? E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, se assim o desejares, não é? E também não esqueça de clicar no sininho, ativa o sininho, que aí os vídeos você receberá a notificação, não é? Quando um vídeo subir para o YouTube. E então vamos ficar assim, terças, sextas e domingos. Serão agora, a partir da próxima semana, os horários dos nossos cultos. A partir agora já da próxima semana, não é? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos com vocês, então, na próxima terça-feira. Amém. Fiquem com Deus.